Bom dia, pessoal. Escuta, você sabe quais são os tipos de câncer mais comum entre os jovens e os jovens adultos? Pois então, hoje a gente vai falar sobre isso. E também vai falar sobre como combater o câncer sem prejudicar o sonho de quem quer ser mãe ou pai. Isso porque o tratamento pode certamente comprometer a fertilidade. Vamos ver agora na reportagem da Yanara Garcia. Aos 3 anos de casamento, Carla e o marido, Carlos, decidiram tentar a gravidez, mas um toque mudou tudo. Percebi aquele nódulo que até então não tinha. A sensação que eu tive é que ele surgiu do dia para a noite, né? Então eu apalpei, percebi, falei, opa, tem alguma coisa aqui que não tinha antes, né? Os exames confirmaram, aquele nódulo na mama era um câncer. Foi um susto muito grande, né, para mim e para toda a família, né? Para mim, assim, é um dia de cada vez, é entender com cada médico o que realmente vai ser feito, o que não vai ser feito, quais são as possibilidades e agir em cima daquilo. O presente passou a ser prioridade, combater o câncer. Mas enquanto planejavam isso, eles tiveram que pensar lá para frente, no futuro. Uma médica amiga da família alertou que o tratamento do câncer pode comprometer a fertilidade. Antes de iniciar a quimioterapia, Carla fez um procedimento para preservar os óvulos. A gente não teve dúvidas. Para a gente traz uma segurança muito maior saber que a gente tem essa possibilidade. Se tem essa opção de usar e teve essa evolução, acho que não tem o porquê, se for necessário, a gente utilizar isso. A coleta dos óvulos foi feita em São Paulo por uma especialista em reprodução humana. Isso durou em torno de 12 a 15 dias, é algo rápido, né? Que primeiro estimula, depois faz a retirada e congela. E foi bem o tempo que eu precisava também para fazer todos os exames, né? Para daí, até para poder definir qual seria o meu protocolo de tratamento. Então deu tudo bem certo, assim. Com os óvulos garantidos, Carla começou a tratar o câncer, quimioterapia, cirurgia para retirar a mama e radioterapia. A doença está controlada, mas o casal ainda precisa esperar o fim do tratamento para tentar a gravidez, por via natural ou, se preciso, utilizando os óvulos congelados. Assim que eu estiver liberada para engravidar, a gente já vai tentar, porque agora a gente não quer esperar mais não, né? Para quem viveu todo esse processo, né? Ter essa possibilidade, que eu acho que é um cuidado que os médicos têm com a gente, de te olhar para além da doença, né? Alguém com planos, com desejos, com uma série de coisas que eu ainda quero concretizar, porque eu sou muito jovem e tenho toda uma vida pela frente ainda, né? Se der tudo certo, quanto mais vier, melhor, né? A partir dos 2, 3, tá, se Deus quiser pra gente, estamos disponível para receber. Ah, e Deus quer coisas lindas para vocês. Se Deus quiser, vamos acreditar. Quem está aqui para conversar com a gente é a ginecologista a doutora Ana Lúcia Beltrame e também o oncologista doutor Fernando Maluf. Você tem dúvidas? Manda para cá, manda logo 40022884 ou então use a hashtag você no bem-estar. A gente já tem uma pergunta que chegou agora. Vamos ver quem está falando conosco. A Júlia, ela está dizendo que quem fez químio fica infértil, será? Mandou pela hashtag você no bem-estar. Doutor Fernando, é verdade? A quimioterapia causa infertilidade? Outros tratamentos para o câncer também podem causar infertilidade? A quimioterapia, em geral, são várias drogas, mas tem uma classe de drogas chamada alquilantes que são muito usadas para câncer de mama e para cânceres hematológicos como linfomas, leucemias, que podem causar infertilidade. Essa chance é maior de acordo com doses maiores, tratamentos mais longos, mas também de acordo com a idade da paciente. Então, quanto mais jovem a paciente, menor a chance de infertilidade, quanto mais velha, mais chance de infertilidade. Então, de acordo com isso, pode ser uma condenação uma condenação prévia com relação à fertilidade. Exato, por isso que, na verdade, e o que a gente vai discutir junto com a doutora Ana, são tratamentos que nós fazemos primeiro para, antes desses remédios serem administrados, nós conseguirmos preservar a fertilidade, tanto masculina quanto feminina, que é a área que a doutora Ana atua muito, e na parte masculina, por exemplo, a colheita de esperma e o banqueteamento de esperma, quanto também a gente vai discutir hoje os tratamentos contra o câncer, que preservam a taxa de cura muito alta, mas também tentam preservar a fertilidade. Preservar a fertilidade
feminina. Isso é o que a gente vai ver agora, né, doutora Ana? Sim. Isso é muito importante, né? O que a mulher pode fazer, o que ela precisa entender para preservar a fertilidade feminina? Vamos ver no telão ali, vamos caminhar até lá, porque a gente tem algumas explicações para isso, né? Então, é muito importante essa interação entre o oncologista e o médico especialista em fertilidade, justamente porque todos os tratamentos de quimioterapia e radioterapia oncológicos, eles atuam sobre as células de crescimento rápido, que são as células tumorais. No entanto, existem outros tipos de células de crescimento rápido, que são as células do cabelo, as células intestinais e as células ovarianas. Por isso, né, que o cabelo cai. Exatamente, exatamente. E o nosso ovário, o número de óvulos, por exemplo, das mulheres, ele é pré-determinado na vida intrauterina. Então, a gente já nasce com tanto de óvulos que a gente vai gastar durante a vida. Não existe uma produção contínua de óvulos. Por isso que é muito importante, quando é feito o diagnóstico de um câncer, o oncologista, ele está apto a poder explicar e orientar essa paciente ou esse paciente sobre os danos possíveis dos tratamentos oncológicos na fertilidade do paciente. Aqui a gente está vendo uma situação de uma combinação existente entre a ginecologista e o oncologista. A ginecologista descobriu o tumor... Um câncer de mama, por e radioterápico, previamente esse tratamento, ela pode preservar a sua fertilidade. Então, como que é feito isso? A gente tem algumas técnicas, dentre elas o congelamento de óvulos, né? E isso não demanda tanto tempo. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada de que isso vai demorar muito, né, Fernando? E, na verdade, em 12 dias a gente consegue resolver essa situação e permitir que esse casal, que essa mulher, ela consiga ter uma qualidade de vida, porque aqueles desejosos de uma família, ter uma família é qualidade de vida para essa paciente que vai ser submetida a um tratamento oncológico. Isso é muito importante. A gente estima hoje que no Brasil, pelo menos de 20 a 30 mil pessoas com câncer por ano estejam em idade fértil e querendo ter filhos. Então hoje, e esse programa é tão importante para isso, é fundamental que qualquer pessoa com câncer que esteja nesse grupo que discuta com o seu médico essa possibilidade e que, diferente do que se pensava no passado, hoje é possível em poucas semanas, 2, 3 semanas, como a doutora Ana falou, você conseguir colher esperma do homem ou colher óvulos ou até mesmo em situações mais avançadas, embriões, antes de começar o tratamento. Obviamente o tratamento evoluiu muito. Então, por exemplo, hoje em câncer de colo de útero, tem cirurgias que você remove uma parte só do colo do útero sem precisar remover o útero como um todo. Mas mesmo quando você remove o útero como um todo, você consegue preservar os ovários. E você consegue fazer uma estratégia da barriga solidária, que erroneamente é chamada de barriga de aluguel. Então, hoje nós avançamos muito nesse sentido. Existe um avanço muito grande que a gente vai mostrar. Em Minas, essa gangorra é chamada de zanga-burrinho, mas aqui é uma gangorra só. Então, vamos mostrar a relação. Por favor, a ginecologista fica do lado de cá e o oncologista do lado de lá. Eu vou até ficar aqui no meio para que essa relação seja bem feita. Ela tem que ser equilibrada, né? Pode equilibrar, doutor. Aí, ó, equilibrada. De um lado. E aí, o que acontece? Aqui só inverteram aqui, inverteram viu? Aqui. Eu tô de peruca e cortaram o cabelo da doutora Ana. E aí o que acontece? Eles dão as mãozinhas. Eles dão as mãozinhas. Que coraçãozinho, que lindinho. E aí essa relação acontece de forma harmônica. Exatamente. Então, assim, a preservação da fertilidade, atualmente, ela é um assunto muito importante e tem que ser avaliado e tem que ser explicado pelo oncologista. Muita gente não tem essa informação, isso pode ter realmente um impacto direto na vida dessas pacientes que não são informadas. Isso é tão importante que menos de 50% dos pacientes com câncer de idade fértil foram referidos por um especialista da área de fertilidade. Exatamente. Antes de começar o tratamento. Depois que você começa, muitas vezes,
você não consegue mais recuperar a fertilidade. Atrás. E hoje o congelamento de óvulos, a técnica que a gente utiliza, que é a vitrificação, que é o congelamento ultra rápido, ele preserva a característica do óvulo como isso não acontecia, por exemplo, há 10 anos atrás. Então a gente tem a eficiência reprodutiva desses óvulos congelados, ela é a mesma de óvulos a fresco, permitindo que a longo prazo essas pacientes que fazem a preservação da fertilidade consigam atingir de uma maneira muito adequada e com altas taxas de sucesso a gravidez. E daqui a pouco você vai ver, o Bem-Estar acompanhou tudinho o processo de fertilização deles. E agora, um ano depois, como é que estão esses bebês? A gente vai ver depois do intervalo. Estamos de volta. Olha, há um ano a gente acompanhou, né, aqui no Bem-Estar uma série sobre fertilidade e vários casais tentando engravidar. E alguns conseguiram, alguns não conseguiram. Mas vamos ver o que aconteceu com os que conseguiram. Eles já fizeram, os bebês já fizeram 1 ano de idade. Festa para eles! O Bem-Estar acompanhou tudo. A festa de aniversário da Manu, a tão sonhada filha da Fernanda e do Renato, foi preparada por toda a família. Eu vi quantas lágrimas minha irmã derrubou cada vez que ela ia na festa de uma criança. Será que um dia eu vou conseguir? É um anjo que veio alegrar a nossa família, né? E dar forças para nós. Uma força que a gente viu literalmente nascer na série Eu Tentante, Eu Gestante, lembra? A gente acompanhou por 1 ano a trajetória de 4 casais durante o tratamento de fertilização, a fecundação do óvulo, o resultado do teste de gravidez. Parabéns, seu beta deu positivo. Dois casais conseguiram engravidar. Quando a gente saiu do hospital, a gente atravessou a porta e falou, e agora? Como que vai ser nosso mundo? É um ano de sonho realizado, um ano de aprendizado, um ano de alegria, um ano de descobrimento. Ela é a nossa vida, a nossa razão de viver, de tudo. Em outra casa, a expectativa também tá grande para comemorar 1 aninho do bebê tão esperado. É a Isis. Olha como ela tá grande. Tá com ela é tipo o nosso maior presente. Então, esse 1 ano tinha que ser comemorado e do jeito que a gente quer, né? A festa vai ser daqui a alguns dias. A Patrícia e a Priscila estão cuidando de cada detalhe. Vai ser, acho que uma festa mais, assim, esperada que a gente já fez ou já teve na vida, né? E elas estão amando ser mamães. Tanto que já pensam em usar o óvulo congelado da Priscila para tentar uma nova gravidez. Estão preparadas para mais uma etapa? Opa! Enquanto o irmãozinho não vem, a Isis esbanja charme na sessão de fotos. A Patrícia já trabalha com fotos, né? Então a gente, a todo momento, é um clique. E na casa da Manu, chegou a hora do parabéns. Ela só significa felicidade pra gente. Não tem outro momento, a gente chega em casa nervoso, aí a gente olha pra cara dela e não tem jeito. O que você teve que passar para chegar até aqui e olhar e ver o sorriso dela, não é inexplicável. Nossa, gente, parece que foi ontem, já tem 1 ano e elas estão lindas, as meninas. Tem uma pergunta que chegou agora, vamos ver a dúvida da Maíra. Em caso de câncer infantil, a menina ficará infértil?
Doutora? Então, isso vai depender um pouco das drogas utilizadas, né? E da condição clínica da paciente, o tipo de câncer. Mas nessas pacientes, apesar da gente já ter mundialmente mais de 90 crianças nascidas de transplante de ovário, ainda a preservação da fertilidade através da retirada de um pedacinho do ovário, porque como elas não ovulam, a gente não consegue estimular e coletar os óvulos. A gente precisa tirar um pedacinho do ovário através de um procedimento laparoscópico, que é uma cirurgia minimamente invasiva, e congelar para depois transplantar esse ovário. Então, apesar da gente já ter mundialmente aproximadamente 90 crianças nascidas de transplante de ovário, isso ainda é um procedimento experimental. Então, se for oferecido aos pais e à criança esse tipo de procedimento, a gente precisa deixar claro que ainda ele não está absolutamente estabelecido, mas ele pode ser feito em caráter experimental. Doutor Fernando Maluf, no início do programa a gente falou que diria hoje sobre os casos mais comuns de câncer entre jovens e jovens adultos. Quais são esses cânceres? Os mais comuns, Fernando, são os cânceres hematológicos, então as leucemias, os linfomas, são os tumores de mama, que vem aumentando a incidência nas pessoas jovens, são os tumores ginecológicos. Esses são os 3 grupos maiores. Menos frequente, os sarcomas, os tumores cerebrais e os tumores intestinais. Mas um ponto muito importante, a gente está falando de fertilidade, mas tem uma parte da mulher que é muito crítica também, que é a menopausa precoce. Ou seja, às vezes a mulher já tem a prole definida, já tem os filhos que ela planejava com o seu companheiro, mas ela não gostaria de entrar numa menopausa precoce por todos os sintomas. Então hoje a gente tem várias táticas, tanto medicamentosas durante a químio, quanto de cirurgias minimamente invasivas para preservar os ovários, para tentar manter aquela mulher do jeito mais fisiológico possível, evitando que ela antecipe em 10, 15, 20 anos a menopausa que aconteceria, por exemplo, aos 50, e que às vezes, quando ela teve o câncer aos 20 e poucos, ela vai ter uma menopausa aos 20 e poucos anos. Certo. Então, esses são os casos... Além da fertilidade, esse é um ponto, né, Ana, muito importante que a gente precisa trabalhar. Por conta das consequências, realmente, da falta de hormônio, né, que é produzida pela diminuição da reserva ovariana. Tá bom. Então, daqui a pouco a gente volta com mais dúvidas sobre o assunto de hoje, o tipo de câncer que é mais comum nessa idade entre o jovem adulto e o jovem de uma maneira geral. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta. Hoje estamos falando aqui sobre fertilidade, câncer, o desafio de conciliar esse grande problema. Mas hoje vamos visitar agora, nesse momento, a vizinha Fátima Bernardes, que, como sempre eu falei no intervalo, está com um cenário lindo. A gente está falando sobre fertilidade, câncer. E o que temos hoje, Fátima? Aí no encontro... Oi, Fernando, tudo bem? Olha, a gente vai conversar aqui sobre um fantasma da educação, que é a matemática, né? Para muita gente é o bicho-papão. Só que para algumas pessoas isso é um problema ainda maior, é um distúrbio mesmo chamado descalculia. E a gente vai ver como é importante diagnosticar isso para que a criança ou adolescente não seja considerado um preguiçoso, uma pessoa que não tem vontade. Na verdade, é uma dificuldade real que ele tem em calcular, em enxergar os números e fazer essas conexões. E a gente também vai ter a apresentação de uma tecnologia 100% brasileira que está conseguindo devolver movimento de pedalar para pessoas que realmente perderam o movimento das pernas. É muito impressionante, são pessoas que realmente estavam há muito tempo paradas e que, graças a essa tecnologia, que são estímulos nos músculos, né, estão conseguindo pedalar. Então, a gente vai conversar sobre tudo isso. Tem um musical que o Érico Braz vai trazer para a gente, tem a Débora Osório aqui, meus parceiros aí, Renó, doutor Fernando Gomes, tem a Luísa Sonza cantando para a gente. Ou seja, a gente está cheio de atração, a gente está só esperando terminar o Bem-Estar. E aí a gente está no ar. Isso aí, quero ver Érico Braz dançando, porque ele dança como ninguém. Um grande abraço para ele e para todos meus amigos aí. Tá bom, Fátima? Um abração. Não perco por nada o encontro de hoje. Um grande abraço, até mais. Obrigada, Fernanda. Até daqui a pouquinho, então. Até mais, valeu. Então tá, vamos continuar aqui. A gente está falando... Ai, quase que eu caio aqui nesse tapete, gente. Que vergonha que ia ser na frente de 2 médicos chiques. A pergunta aqui, muita gente mandando. A Aline mandou uma pergunta aqui importante. Olha, doutora, ela falou, né?
ela teve um câncer, retirou um ovário, fez quimioterapia, engravidou 2 vezes depois, sem nenhuma dificuldade. Isso realmente pode acontecer. O tratamento de câncer, né, ele pode impactar na fertilidade, mas esse impacto, ele vai depender da idade da paciente, vai depender da dose do medicamento que foi utilizado. Então, não é que alguém que teve câncer certamente não vai conseguir engravidar, mas é importante que essa paciente ou esse paciente oncológico que teve câncer, que ele seja orientado que isso eventualmente pode acontecer. E as chances dependendo do tipo de tratamento que foi utilizado. Cada caso é um caso. Exatamente. Né? E a gente tem mais uma pergunta, doutor Fernando Maluf. É o Daniel que está querendo saber: a infertilidade no tratamento de câncer também atinge os homens? Sim, os mesmos remédios que são tóxicos para a mulher são tóxicos para os homens. A radioterapia também, ela pode ser tóxica para o homem e para a mulher. Mas um ponto importante, Fernando, que eu acho que é bom assim sempre esclarecer, é que, como a doutora Ana falou, não é todo tratamento que vai causar infertilidade para 100% das pessoas. A gente faz sempre a prevenção de colher óvulos, embriões e esperma antes, obviamente porque tem uma chance de fertilidade, mas ela não é certeira para todos. E para aquelas pessoas que voltam a produzir seus hormônios, essas pessoas podem voltar a ter filhos. Mas é importante que a gente sempre tenha um espaço de pelo menos 1 ano do final da quimioterapia para que homens e mulheres tenham seus filhos. Por quê? Porque em menos de 1 ano existe uma chance maior de malformação, de prematuridade, coisa que a gente obviamente não quer para os filhos de ninguém. E o segundo ponto, que é um conceito, é um mito, é que quem teve um câncer, por exemplo, de mama, pode sim ter filhos, e ter filhos não aumenta o risco de recidiva. Então não tem nenhuma relação de gravidez futura com mais chance da doença voltar. Por isso a gente tem esse tanto de relógio aí para lembrar que sempre é possível tentar, e também para lembrar que o programa acabou. Fátima Bernardes vem aí com tanto de gente bacana esperando para o programa começar. A gente se vê amanhã, que também é conhecida como quarta-feira. Foi muito bom o programa, muito elegante, gente. Até amanhã, então. Positivo. Fiquem com Deus, saúde. Até mais. O encontro está chegando.